Galera, o pessoal está perguntando bastante sobre exercícios de mobilidade, de fortalecimento. E assim, primeiro ponto que eu vejo, independente da modalidade que você trabalha, é, é saber que o básico bem feito funciona. Então não adianta querer inventar muito, querer sair do padrão, fazer um exercício totalmente novo, que você tem muita dificuldade de coordenação. Então, seria interessante você ficar bom naquilo que você já domina. Treine aquilo com excelência, melhore ali, e a partir disso, aí você vai progredindo os níveis, assim como qualquer modalidade. Então, vamos pensar, por exemplo, para mim fazer uma mobilidade simples, eu tenho que saber quais articulações eu estou envolvendo, né? Não basta o fazer por fazer. Por que, que eu estou fazendo esse movimento? Qual articulação ela vai envolver? Eu estou preparando o meu corpo para um exercício mais intenso. Vou fazer um aquecimento, uma mobilidade um pouco mais dinâmica. Enfim, a ideia é preparar o corpo para a atividade que vai vir, seja ela de força, de corrida, de potência, um treino convencional, o que for, tá? Então, você tem que pensar que todo o seu corpo tem que estar preparado. Não é porque eu vou praticar corrida que eu não preciso de estabilização de membros superiores, tá? É porque eu vou correr que eu não preciso ter mobilidade de cintura escapular, tá? Então eu preciso aprender isso e dominar esses conceitos, tá? Então você não precisa ser especialista, mas o dominar que eu falo é entender o seu corpo, como ele funciona, onde está a sua deficiência. No quadril que eu sinto maior dificuldade, o meu tornozelo. Tem várias formas de avaliar isso e tem várias formas da gente descrever diversos tipos de exercício, né? Então não existe um método específico que vai ser o melhor, mas sim aquele que se enquadra melhor para você. Isso que a gente está falando no público geral. A gente está falando de atletas amadores, né? A gente está falando de você que começou a correr por saúde e aí aos poucos vai evoluindo, vai querendo um algo a mais. Enfim, de fato, o básico vai funcionar, tá? Você pode replicar movimentos que você já viu, mas contanto que faça com a postura certa, com o intuito certo e saber para que você está fazendo. Obviamente, é interessante um acompanhamento profissional para que isso aconteça, tá? Para não sair inventando. E falando em acompanhamento profissional, a gente tem que entender esses limites para que a gente não se cobre em excesso, né? Então você não precisa é, fazer certo tal movimento específico com a coordenação, é, assim dizer, superior para mim conseguir correr bem. Não, mas eu tenho que entender o intuito daquele exercício, para que ele funciona. É isso que eu vou trazer aos poucos aqui para vocês, uma pincelada de conteúdo, tá? A gente vai bater um papo sobre, né? A gente vai conversar sobre essas atividades, sobre o porquê fazer tal tipo de movimento, né? Então, hoje é só fazendo uma sequência de mobilidade, ativação, de aquecimento para atividade. Vou fazer um treino de inferiores, vou fazer alguns exercícios aqui, já em sequência, tá? Envolvendo um pouco de pliometria, estabilidade, exercício que você pode replicar em qualquer academia, com várias formas, tá? Sempre com orientação profissional, né? Mas
para mostrar que o básico, movimentos básicos funcionam, né? Você sendo bom naquele simples, você já consegue vislumbrar depois uma coisa mais complexa. Então eu vejo bastante vídeo aí da galera fazendo aquecimento dinâmico da elite lá, né, fazendo todos aqueles gestos interessantes, e é legal, sim, é interessante chegar naquele nível, mas você tem que entender que se você não está lá naquele nível de coordenação motora, por exemplo, você pode começar do simples e ter um resultado bom, tá? Então você precisa dar o start, você precisa começar de algum ponto. Então o simples fato de você começar a entender como funcionam as suas articulações, para que elas servem, qual articulação serve para estabilizar, qual que é para mobilizar, tá? Isso aí já vai ajudar bastante coisa. Tá? Então você precisa se concentrar nesse básico, melhorá-lo e aí depois a gente evolui. Assim como uma distância, hoje eu estou me preparando para fazer uma maratona, mas vou gravar um outro vídeo aqui contando para vocês como é que surgiu essa vontade de fazer a maratona. Vai muito mais além de só estar no hype de correr. Né? Tem alguns desafios pessoais aí, né, que envolvem isso. E para muitos levam isso mais a sério, tem um conceito mais estratégico, um desafio pessoal. Né? Não é só superar por fazer a quilometragem, tem toda uma história por trás. Né? Enfim, isso vai ficar no próximo vídeo que eu vou soltar aí para vocês. Mas a ideia é a gente entender que tudo tem que ser progressivo. Se você quiser pular etapa, quiser fazer uma quilometragem acima daquilo que você está capacitado, se quiser inventar um exercício mirabolante, porque isso aqui eu vi que é melhor para estabilização, vai melhorar minha corrida. Sim, de fato, com o tempo vai melhorar, só que eu preciso partir da onde eu estou, entender qual é o meu condicionamento atual, entender aonde que eu me enquadro, e a partir disso aí eu vou progredindo. Então, metas reais. A gente precisa disso, a gente não precisa mirar lá na elite agora, tá? Então, justamente se você conversar com um atleta de elite, em atleta mesmo, ele vai falar da trajetória dele, que não foi simples, não foi fácil, e começou lá atrás, anos e anos atrás, tá? Assim como hoje eu não sou, nem tô perto de ser elite, mas a minha história com a corrida, ela começou há muitos anos atrás. Antes de corrida ser hype, antes de fazer provas de corrida, eu já estava envolvido com esse tipo de atividade, né, desde muito cedo. E isso, as atividades que eu faço hoje, os treinos que eu faço hoje, reflete aquelas ações que eu tive lá atrás, o tipo de treinamento que eu já fazia há muitos anos atrás. Tá bom? Então, por hoje é isso. Vou passar alguns exercícios aqui de pliometria simples, tá? Na sequência, alguns básicos que a gente pode fazer em qualquer academia. E aí a gente vai batendo um papo e conversando mais sobre.